no início dos anos 90, após cerca de 30 anos, a carga tributária global, pequenos números, assim, para a gente ficar na cabeça e ver o que é que tem acontecido, era da ordem de 25% do PIB. Até o início dos anos 90, quer dizer, bem ali. Hoje, o ano passado, mesmo com a queda causada pela recessão, nós passamos para 35% do PIB. 10 pontos de percentagem do PIB significa cerca de 320 bilhões de reais por ano a mais de impostos. E, se não fizer nada, as mesmas forças que fizeram essa carga aumentar, elas vão estar presentes, ou forças parecidas, para que ela aumente ainda mais. Então, existe, o que eu queria dizer, eu vejo um movimento crescente do que eu chamo caça aos subsídios do Estado. Esse movimento é crescente no Brasil. A última instância disso é esse caso do BNDES que foi mencionado aqui. Só para vocês terem, tudo é subsídio no gasto público e nas redondezas dos orçamentos públicos. Quando eu digo redondezas, eu falo em instituições que têm alguma ligação com o setor público, como fundos de pensão de empresas estatais. Você detecta esses subsídios em todo lugar, empresas estatais, não é só nos orçamentos públicos. E esse é o trabalho a que eu estou me dedicando na minha pesquisa pessoal no momento. É clarificar o tamanho desses subsídios que estão, pelo menos naquilo que dá para enxergar. Só para citar o caso do BNDES, que já foi citado, o subsídio desse aporte adicional, no primeiro momento, é da ordem, aporte adicional, porque são cerca de 280 bilhões em 2 anos a mais de empréstimos financiados com títulos públicos. Isso dá algo da ordem, hoje, no fluxo anual, da ordem de 9 bilhões de reais. Agora, a mais por ano. Imaginem vocês isso trazido a valor presente. É claro que em algum momento no futuro as taxas de juros do BNDES vão se aproximar das taxas de mercado, mas pode levar muito tempo. O tamanho da dívida que está sendo criada aí é gigantesco com esses subsídios, porque não é só o fluxo anual, é o compromisso de fazer isso no próximo, no outro, no outro. A maior parte dos subsídios que existem no orçamento central e nos orçamentos, digamos assim, paralelos, são subsídios com compromissos futuros. Então, que tem o jeitão desse do BNDES. Quando você dá um aumento de salário e você aumenta o gasto, sei lá, em 10 bilhões por ano, como de vez em quando acontece, você está dando um aumento de gasto que pode durar 70, 80 anos. Por quê? Porque a pessoa fica 35 anos, sai e aquilo pode passar para um descendente sob a forma de pensão e ficar ainda muitos anos pela frente. Então, uma coisa que nós temos de pensar claramente para agir também do lado do gasto é encontrar um jeito de os aumentos de gastos aparecerem para a sociedade e o impacto deles ser medido corretamente, dessa forma que eu estou falando. Então, eu estou apenas chamando a atenção que a gente não pode esquecer, e isso foi puxado aqui, eu não estou dizendo que isso, não sei como colocar isso na estratégia, mas eu penso assim, o gasto está lá crescendo, os compromissos são grandes, basicamente são subsídios. O último número que eu vou dar aqui para dar uma ideia a vocês, eu descobri recentemente que no orçamento da União, em 2005, se pagavam 40 milhões de contra-cheques. Contra-cheques que pode ser para funcionário, como para beneficiários de algum programa chamado social.
Em 2009, 4 anos depois, os 40 milhões de contra-cheque viraram 50 milhões de contra-cheque. Se puser 2 pessoas em cada contra-cheque, nós estamos aí sustentando pelo menos 100 milhões de pessoas, que é o quê? Mais de metade da população brasileira. Apenas para dar um pouco da natureza do que nós estamos fazendo no Brasil dentro do gasto do setor público. E tudo isso é compromisso, no mínimo, de não sei quantos anos, se você deveria calcular o valor presente disso, e representa uma dívida gigantesca. É muito diferente de um país que tenha, por exemplo, investimentos em infraestrutura pesando muito no orçamento. Terminada a obra, aquela despesa some. Essas despesas que dominam o orçamento de subsídios do setor público brasileiro, no sentido amplo, são despesas que duram muitos anos e que têm um tamanho de compromisso muito grande. E termino esse comentário inicial concluindo com o que eu disse antes e vou dizer a vocês. A mensagem que nós temos aí pela frente, depois eu posso explicar se houver tempo, é de um forte aumento da carga tributária. Então, nesse sentido, é uma discussão, essa que eu ouvi inicialmente, e agora vejo o Alberto numa posição um pouco diferente, é uma discussão que está sem esse diagnóstico bem esclarecido por trás. E ele precisa estar bem esclarecido, porque nós não estamos tratando aqui de algo para fazer ao longo de vários anos, porque pode... Não, gente. O ano que vem virá, com certeza, um grande aumento da carga tributária no Brasil. O fato de muitas pessoas não saberem que o gasto público acarreta aumento de impostos ou endividamento público, né, que seria diminuir a receita das gerações futuras, isso contribui para que elas queiram cada vez mais privilégios, benefícios estatais e por aí vai, né? Como tornar o gasto público um assunto popular, de compreensão popular? Então, te passo a palavra e se você quiser comentar também as outras questões que foram colocadas. Então, eu não sei dizer como vender essa ideia. Eu só sei do seguinte: se nós não arranjarmos um jeito de discutir esses temas e colocá-los o mais amplamente possível, às claras, o problema só piora cada ano que passa. Vocês devem ter ouvido nas campanhas eleitorais as colocações da candidata vencedora sobre CPMF. Todas as vezes que alguém aborda, CPMF é algo que o próprio presidente Lula achou muito complicado não ter aprovado, foi uma traição que fizeram com ele. Ou seja, a minha leitura é que no primeiro dia de anúncio, a escolha vai ser recriar a CPMF. Se é para resolver o problema da saúde, eu vejo que tem 2 caminhos. Um, recriar a CPMF, imaginando que o dinheiro adicional vai para lá. A outra, que tem a ver com a melhoria da qualidade do gasto, eu vi um estudo que foi feito por técnicos reconhecidos, que se você adotar os padrões de organizações não governamentais na área de saúde de São Paulo, em 80% do gasto do sistema SUS, padrões de eficiência medidos para mesmas unidades, tudo igualzinho, que permite um ganho de 35% na eficiência, você economiza, se exigir aquele padrão, você economiza no ano 7 bilhões. Muito mais do que a CPMF. Só que isso vai significar colocar funcionário público para trabalhar, só isso. Porque a diferença de eficiência é porque o número de vezes que o leito do hospital não governamental roda, gira, é 35% em média acima no hospital não governamental. O número de vezes que eu rodo o leito é 35% superior ao do hospital público. Porque lá no hospital tem sindicato que comanda o tempo que tem de demorar, o médico tem um acordo, não sei o quê, para demorar mais o doente, não sei o quê. Enfim, então, o drama é que se você não fizer um movimento
na direção oposta do que eu chamo a tendência que vem aí pela frente. E a outra coisa que eu notei aqui antes, também, nas colocações, uma certa perplexidade com a dificuldade de aprovar as coisas que têm de ser aprovadas, porque, afinal de contas, o país está tão bem, todo mundo está mamando dos orçamentos, a economia está bombando. Eu queria dizer o seguinte sobre isso. De fato, isso é verdade. A economia está bem. Eu digo que houve duas fases recentemente, a do plantio e a da colheita. A da colheita está se encerrando agora. Só que, se abusarem da fase da colheita, vai ficar uma conta que virá traduzida em aumento de carga tributária aí para frente, quer dizer, vai piorar. E, de fato, se nós quisermos um Brasil medíocre, não precisa fazer muito. Hoje eu sinto que esse Brasil medíocre está garantido. Por isso é que talvez a solução aparentemente doida aqui, sugerida pelo Alberto para muitos, seja a única que existe. Por quê? Porque se nós formos esperar que aconteça o que fez o Plano Real ser implementado e o que trouxe a responsabilidade fiscal, nós precisamos de duas crises gigantescas que não vão estar aí no radar. Nós temos no radar mediocridade versus algo diferente disso. Não pode esperar para a classe política se mobilizar e fazer o que já foi feito com inflação e com irresponsabilidade fiscal. Terá de ser algo diferente. Raul, é uma falácia isso que falam, que não pode baixar imposto no Brasil porque vai acabar com o benefício social, não tem de onde tirar, não tem como reduzir carga tributária, ou isso é um discurso político para manter, digamos, o status quo, esses privilégios, e não entrar nessa discussão de maior eficiência, redução de gastos, e etc. Aí eu acho que a resposta a isso que deve ser dada, e aí casando aqui com a ideia de um eventual movimento anticarga tributária, é propor uma redução de alíquotas da contribuição sobre a folha de pagamento numérica, quantifica, e hoje existe margem para isso, propõe que se separe um dinheiro no orçamento para uma eventual perda de arrecadação num programa gradual de redução da alíquota da contribuição sobre a folha. A gente sabe que é muito provável que aumente a arrecadação, porque na hora que você diminui esse tipo de alíquota, vai também diminuir a informalidade. Só que precisa testar. Hoje tem folga para ter um fundo, vamos dizer assim, de contingência para uma eventual perda de arrecadação. Aí você faz um programa gradual de redução de alíquota. Quer dizer, eu acho que devia propor direto isso. Reduz a alíquota da contribuição sobre a folha, que todo mundo sabe que a alíquota total do Brasil, se não for a maior do mundo, é a segunda maior do mundo, então é fácil justificar. E o benefício é para o emprego. Fica óbvia a associação com o aumento do emprego, porque você diminui a incidência de tributos sobre a contratação. Então, eu acho que precisava, para responder isso, construir já de cara uma proposta simples e com recursos de contingência para uma eventual perda de arrecadação. É só isso.